Bem, esse é mais um ato que a OAB do Rio Grande do Sul faz visando o aperfeiçoamento do sistema de justiça e do poder judiciário. Ele é um ato em favor do poder judiciário. Nós vamos aqui abrir alguns itens da carta que apresentamos à sociedade gaúcha com 8 medidas em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então nós vamos detalhar algumas dessas medidas com propostas e estamos trazendo 2 propostas novas. A primeira delas, eu explico. O entendimento da OAB do Rio Grande do Sul é que nós não conseguiremos resgatar a credibilidade do Supremo Tribunal Federal, mesmo com as medidas apresentadas, sem o fim do inquérito 4781. Considerando que nós já protocolamos um ofício juntamente com a OAB Nacional, já foi requerida por mais de uma vez o encerramento do inquérito, e o inquérito não foi encerrado, e recentes manifestações de alguns ministros disseram que o inquérito não seria encerrado, nós estamos apresentando uma medida, uma petição à Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos faça uma inspeção neste inquérito, busque o encerramento por meio de uma audiência de conciliação e, caso isso não seja possível, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos recomende o imediato encerramento do inquérito 4781. Esta medida que nós apresentaremos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos está lastreada no Pacto de São José da Costa Rica, porque compreendemos que o inquérito fere o devido processo legal e, portanto, fere o Pacto de São José da Costa Rica e fere direitos humanos. Então, este é um movimento histórico da Ordem Gaúcha em relação ao fim do inquérito. Também, como uma medida inédita, estamos propondo uma mudança na composição do Conselho Nacional de Justiça, buscando a paridade no seu plenário. Paridade assim considerada: metade dos membros indicados pela sociedade civil, OAB, Câmara, Senado, e a outra metade composta pela magistratura. Hoje nós não temos essa paridade, a sociedade civil tem apenas 4 integrantes num colegiado de 15. Então, esta é a segunda medida inédita que nós estamos apresentando. E aprofundaremos um pouco medidas já constantes da Carta Aberta à Sociedade Gaúcha, que foi apresentada no dia 4 de fevereiro, no que diz respeito aos mandatos para ministros do Supremo e também mudanças na lei da arguição de descumprimento de preceito fundamental, porque entendemos que a ADPF, essa ação de natureza constitucional, hoje é um dos grandes vetores que causa o ativismo judicial. Seriam essas as minhas primeiras considerações em relação ao Dia Nacional de Mobilização que a OAB do Rio Grande do Sul faz, juntamente com as outras 26 OABs estaduais e com o Conselho Federal da OAB. O que a OAB espera do STF após essa mobilização? Bom, a OAB continua esperando do Supremo Tribunal Federal uma resposta para a sociedade em relação a tudo que está acontecendo, tanto no que diz respeito ao caso Banco Master, quanto em relação ao fim do inquérito e às outras medidas que nós já propusemos. Como o Supremo Tribunal Federal não tem dado nenhuma resposta à sociedade e nenhuma resposta à OAB no que tange ao fim do inquérito, nós não enxergamos outra alternativa que não buscar a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Qual é a principal mudança que a OAB considera que deve ter no Judiciário? Nós já temos 8 medidas elencadas no órgão máximo do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, essas 8 medidas, o fim do inquérito, o fim do abuso nas decisões monocráticas, a instituição de um código de ética ou de conduta, o respeito à sustentação oral e às prerrogativas da advocacia, são medidas que nós entendemos necessárias que sejam imediatamente debatidas e implantadas. Qual a principal delas? Me parece que a principal delas, neste momento, é o fim do inquérito. Não há como nós pensarmos num poder judiciário forte e respeitado com um inquérito absolutamente inconstitucional aberto há 7 anos sem objeto definido. O senhor pode nos explicar melhor, falar um pouquinho mais sobre esse inquérito? O inquérito 4781 foi aberto de ofício para investigar ameaças ao tribunal e a ministros do tribunal.
já há ali, na sua origem, uma discussão muito grande de natureza jurídica e constitucional da possibilidade deste inquérito ser aberto para este fim, porque essa previsão está no regimento interno do Supremo. O segundo ponto, este inquérito foi aberto de ofício, e aí é uma ilegalidade patente. Não existe, o Poder Judiciário, ele não age por si, ele age mediante provocação, ele não age de ofício. Então aí é um outro problema. E aí o terceiro problema é que esse inquérito, como afirmei e sublinho novamente, se perpetua ao longo de 7 anos e meio, sem um objeto definido e sem transparência, porque nós não sabemos efetivamente o que há lá. E na nossa avaliação, o inquérito compromete, sim, sem dúvida nenhuma, compromete de forma muito efetiva a credibilidade do Supremo Tribunal Federal. Estamos hoje aqui na OAB do Estado do Rio Grande do Sul, a grande liderança, Leonardo Lamaque, aqui, presidente da OAB do Estado do Rio Grande do Sul, no Dia Nacional da Mobilização pela Reforma Judiciária. Presidente, primeiro cumprimentar pelo protagonismo da OAB, da sua liderança, da sua diretoria de hoje aqui. Quem ganha mesmo, buscando esse equilíbrio do judiciário aqui, é a sociedade. A sociedade, o Estado democrático de direito, a democracia, todos ganhamos. Então nós precisamos imediatamente de mudanças, em especial no órgão máximo da Justiça, que é o STF. Por isso estamos aqui apresentando, aprofundando algumas propostas já apresentadas no ato do dia 4 de fevereiro, a Carta Aberta à Sociedade Gaúcha, e 2 medidas inéditas que consistem numa petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Vamos repetir que isso aí também é um momento de protagonismo inédito também isso. Sem dúvida, nós precisamos o imediato encerramento do inquérito 4781. E como nós já requeremos ao STF, juntamente com a OAB Nacional, com as demais seccionais, não tivemos nenhum retorno, nós vamos para um organismo que não tem o poder de determinar, mas poderá recomendar, enfim, tem uma série de medidas que a Corte Interamericana pode tomar. Então, estamos apresentando essa medida, essa petição à Corte Interamericana e também estamos propondo, de maneira inédita aqui, além dos 8 itens da Carta Aberta, uma mudança na composição do plenário do Conselho Nacional de Justiça, para que haja paridade de representação. Metade dos membros da magistratura, a outra metade da sociedade civil. Nós observamos agora, nos últimos meses, uma certa manifestação do STF de se aproximar mais da sociedade, mas a gente vê que são muito tímidas e muito simplórias, não é isso? O Supremo precisa dar respostas em relação aos temas que continuam sem resposta. E isso não aconteceu, infelizmente. O inquérito não foi encerrado, continua o abuso nas decisões monocráticas, continuam ministros abusando da exposição pública e midiática incompatível à lei orgânica da magistratura, continua havendo um crescente ativismo judicial. Então, nós precisamos de uma mudança urgente para o bem do Poder Judiciário como um todo. Eu não vou me esquecer e não vou deixar de colocar que sirvam as façanhas da OAB do Estado do Rio Grande do Sul sobre a sua liderança nesse momento de protagonismo de modelo a toda a terra. Um trabalho coletivo, e por isso que eu agradeço sempre e faço o registro à nossa diretoria, aos nossos presidentes de subseções, de comissões, conselheiras e conselheiros. Tudo que nós estamos conseguindo fazer, construir, é um trabalho coletivo. E estamos fazendo muito. A OAB do Rio Grande do Sul tem se posicionado de forma isenta, imparcial, com equilíbrio, com respeito, mas com a firmeza que se exige de uma instituição que vai fazendo que vem 95 anos. Estamos hoje aqui na OAB RS, onde acontece mobilização nacional, uma mobilização nacional para o Dia Nacional da Mobilização pela Reforma do Judiciário. O grande destaque é a vice-presidente da OAB, Claudete Tafarel. Um balanço sobre o que a gente viu hoje aqui, mais uma vez, a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, liderado pelo presidente Leonardo Lamaque, a sua diretoria, vice-presidente Claudete Tafarel. Um balanço sobre o que a gente viu nessa manhã de hoje. Hoje é um dia de mobilização nacional, mas a OAB do Rio Grande do Sul vem tratando deste tema de forma reiterada. Inclusive, no dia 4 de fevereiro, tivemos um ato sobre a reforma do Judiciário e agora, no mês de maio, nós tivemos um segundo ato a respeito do inquérito 471. Então, nós precisamos, na verdade, levar propostas efetivas, viáveis, concretas, para que
o STF volte a ser protagonista no seu papel de guardião da Constituição. E quem ganha é a sociedade, né? Exatamente, porque nesse ambiente em que nós temos insegurança jurídica, extrapolação de poderes do STF, a própria sociedade se sente insegura por alguém que tinha que a proteger. Bom, e as ações monocráticas também foram exaustivamente aqui analisadas, né? Várias propostas estão sendo levadas, mas hoje de forma inédita nós temos duas, que é o fim das cautelares nas ações de descumprimento de preceito fundamental, as chamadas ADPFs, e também uma proposição para que haja mandatos aos ministros do STF. Parabéns pelo evento. Muito obrigada e muito obrigada a vocês por estarem conosco, possibilitando que nós possamos difundir para a sociedade gaúcha essas medidas. Estamos hoje aqui na OAB do Estado do Rio Grande do Sul, liderada pelo presidente Leonardo Namáquia, e hoje várias autoridades aqui participaram da mobilização, do Dia Nacional de Mobilização pela Reforma do Judiciário. O grande destaque aqui, doutor Gerson Fischmann, que é diretor da Escola Superior de Advocacia. Doutor Gerson, fala um pouco sobre a sua narrativa, porque a sua narrativa hoje sintetiza 90% desse momento que a sociedade, os seus colegas, os advogados, as autoridades, há um clamor por um STF mais equilibrado, não é isso? Verdade. Em primeiro lugar, Sérgio, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Vocês estão sempre presentes nos eventos da ordem, nos eventos da sociedade. Na verdade, a narrativa não é minha, a narrativa é de toda a sociedade. Apenas a gente procura ser o interlocutor. O Supremo, lamentavelmente, como instituição, ele tem que ser preservado. É o órgão máximo, é aquela garantia da cidadania. Deveria ser um exemplo. Óbvio. Então, assim, nós estamos vendo uma crise que é notória, nós sabemos nas ruas, as pessoas comentam, a mídia divulga, excessos, coisas que não deveriam estar acontecendo. Eu sempre digo, é lamentável que se precise ter um código de ética para ministros do Supremo. Onde deveriam ser os guardiões. Os primeiros. Então, assim, a ética, na verdade, a sociedade brasileira vem degradando seus valores há algum tempo. Essa polarização... Você fala de uma crise de ética também? Total na sociedade brasileira, se percebe isso. Esses vínculos agora, vamos falar claro, esses assuntos que estão aí na pauta do Vorcar, com todos no Congresso, no Supremo, isso aí mostra que nós chegamos quase no fundo do poço. Então o papel da OAB, o papel das instituições democráticas é buscar o resgate, porque se nós fragilizarmos, nós vamos correr risco quanto à permanência do Estado Democrático de Direito. E uma sociedade justa passa pelo judiciário inevitavelmente. Passa por todas as instituições, passa pelo judiciário, passa pelo Congresso, passa pelo Executivo, políticas públicas, isso é que tem que ser feito. E o judiciário é o guardião da Constituição, e a Constituição assegura direitos. Ele não pode... O inquérito que nós estamos clamando pelo encerramento foi um inquérito instaurado por iniciativa do próprio Supremo, que teve até uma reclamação da Procuradora-Geral. No futebol se diz ele bate o escanteio e cabeceia. Só que está errando o gol, né? Só para traduzir para o público. Só que está errando o gol. Então não adianta bater o escanteio, ter o poder, cabecear, mas não faz gol. O que chamou a atenção no protagonismo da sua fala hoje foi sobre iniciativas monocráticas e coletivas. Essa diferença é estratégica e faz a diferença, né? Muito, porque assim, ainda que sejam só 11 ministros, 11 pessoas, é diferente um debate colegiado. E eu não estou dizendo que a jurisdição não possa ser dada aos tribunais decisões monocráticas. Estou dizendo que medidas de caráter excepcionalíssimo têm que ser tratadas de forma excepcional. E o abuso dessas decisões monocráticas por alguns ministros que interfere na atividade parlamentar, por exemplo. E onde é que está a independência dos poderes? Aí o Senado, o deputado, aprova uma lei e vai uma pessoa e diz que aquela lei não vale. E uma coisa é eu errar sozinho, outra coisa é todos errarem juntos. Eu, se fosse ministro, graças a Deus eu não sou, eu jamais iria querer errar sozinho. Não, e também se acerto com todos. Claro, e a tendência do colegiado é mais... Isso é o princípio básico da democracia. E a tendência do colegiado é mais acertar do que errar. E a tendência da decisão isolada é mais errar do que acertar. Precisam as façanhas, mais uma vez, da OAB no protagonismo de lutar por um momento onde há um clamor da sociedade por um judiciário mais justo, mais equilibrado, mais harmônico, de modelo a toda a terra. É isso aí. Parabéns mais uma vez, Sérgio, pelo teu trabalho. Estamos engajados aí. Vamos seguir na luta.
Falar sobre a importância hoje da sua participação e da OAB. Bem, Sérgio, eu queria comentar com a sociedade gaúcha e jurídica que esse é um momento histórico. Nós estamos propondo uma série de medidas enquanto OAB para a reforma positiva do Poder Judiciário, garantindo um equilíbrio entre a independência judicial, que é modelo do constitucionalismo moderno, com um equilíbrio em relação a uma representação com responsabilidade democrática e renovação. São uma série de pontos que vão auxiliar as prerrogativas dos advogados, a defesa do cidadão e a melhoria da prestação dos serviços públicos. Uma das propostas é um mandato para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Essa proposta não é nova, existe na grande maioria dos países democráticos do mundo, especialmente os países europeus, que determinam um período de mandato. Já foi proposta, Sérgio, em relação a uma série de proposições de emenda constitucional no próprio Brasil. Nós temos diversas propostas já encaminhadas, mas eu creio que essa proposta, que foi liderada pelo presidente Leonardo Lamacchia, ela traz a viabilidade, a efetividade e a consistência de garantir o equilíbrio necessário entre independência judicial e renovação do Poder Judiciário na sua esfera máxima, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós não podemos concentrar numa geração apenas todas as decisões judiciais durante décadas. Não dá para ir só num cesto os ovos da galinha, né? Exatamente. Eu acho que essa é a ideia de divisão dos poderes. Ou seja, os poderes são independentes, mas deve haver um equilíbrio, não uma separação, mas um equilíbrio funcional entre eles. Muito obrigado. Estamos hoje aqui na OAB-RS e o grande destaque é a presença do presidente Leonardo Lamacchia, o conselheiro Pedro Alfonsin, conselheiro federal da OAB, e hoje aqui no Dia Nacional da Mobilização pela Reforma do Tributário. Uma avaliação sobre o que a gente viu hoje aqui, mais uma vez a OAB do Estado do Rio Grande do Sul, liderada pelo seu colega Leonardo Lamacchia, protagonista e à frente do seu tempo, né? Verdade. Essa temática da reforma do Poder Judiciário é uma resposta a um anseio da sociedade. A sociedade efetivamente não está satisfeita como esse pilar da democracia tem conduzido certas pautas e se distanciado, de certa forma, do que nós entendemos por justiça, se distanciado em decisões que não estão amparados nem por princípios, nem pela Constituição e nem por leis. Por isso, o presidente Leonardo Lamacchia já tem feito uma sequência de pautas voltadas para modificações dentro do Poder Judiciário como um todo e tem trazido, sim, a importância do STF para o nosso país, para a nossa democracia, mas também a necessidade de nós debatermos pontos de mudanças. Né, pautas como regimento interno, pautas como a amplitude em decisões, inclusive em decisões monocráticas do STF, destacando que os Supremos são os 11, não cada gabinete ser um Supremo individualizado. Portanto, é muito louvável que a nossa Ordem do Estado do Rio Grande do Sul tenha trazido essa pauta permanente com ações concretas. Podemos dizer que parece que há um clamor dos seus colegas, há um clamor da sociedade para um STF mais justo, mais equilibrado, mais harmônico e mais sensato também, né? Que o nosso Supremo se aproxime mais da nossa Constituição Federal, né? Que nós tenhamos aí no check and balance, como se chama, junto com os demais poderes, um equilíbrio melhor, né? O nosso Supremo foi criado justamente com essa função de dar freio no Poder Legislativo, de dar freio no Poder Executivo, mas agora também nós podemos discutir como frear também, em certa medida, decisões que se considerem autoritárias do próprio Poder Judiciário. Que sirvam as façanhas da OAB do Estado do Rio Grande do Sul nesse protagonismo de modelo toda a terra. Obrigado, Sérgio, e vamos prosseguir com uma ordem cada vez maior. Estamos hoje aqui num evento que a OAB participa, é protagonista, no Dia Nacional da Mobilização pela Reforma do Judiciário. Grande destaque aqui o doutor Marcelo Almeida Santana, também junto com o presidente Leonardo Lamacchia. Doutor, uma mensagem hoje para os seus colegas, para a sociedade que clama por maior equilíbrio do judiciário, um judiciário mais harmônico, mais equilibrado, mais sensato, não é isso?
Exatamente, mas a primeira mensagem que nós temos que dizer é que esse ato no dia de hoje não é contra o Poder Judiciário, é a favor do Poder Judiciário no sentido de aprimorar, com serenidade, com temperança, com prudência e muita responsabilidade. Mas quem ganha mesmo é lá na ponta, é a sociedade, né? Sim, com toda certeza. É natural que no curso de uma civilização, na construção de uma nação, determinados momentos é necessário corrigir o rumo. E é isso que a OAB pretende oferecer à sociedade gaúcha e à sociedade brasileira. E é um anseio da sociedade para um judiciário mais rápido, porém mais justo, né? Essa é uma responsabilidade de todos nós. A rapidez na prestação jurisdicional passa também pela evolução dos institutos e também pelo debate dentro da advocacia junto ao lado do Poder Judiciário. A gente observa também o posicionamento da OAB e dos seus colegas, que os ministros podem ser escolhidos pelo presidente, mas porém passar pelo um pré-requisito como conhecimento, idoneidade, etc., né? Uma indicação de partido. A composição do Supremo Tribunal Federal, até um tempo atrás, funcionou muito bem, através desse presidencialismo de coalizão que marca o sistema brasileiro. Mas no presente momento, a proposta que é oferecida aqui dentro da ordem é que essa composição seja feita por mandatos, né, por um prazo determinado e com mais abertura para o restante da sociedade também poder participar desse processo de escolha. Precisam as façanhas da OAB no Dia Nacional da Mobilização pela Reforma do Judiciário de modelo a toda a terra. É muito importante a gente deixar registrado que a OAB aqui do Rio Grande do Sul, ela vai participar desse movimento nacional, né, com a liderança do nosso presidente, do Dr. Lamáquia, mas também com tranquilidade, né? Sem rompantes, dentro do processo legal e caminhando ao lado do Poder Judiciário. O doutor Leonardo Lamáquia, ele recebeu muito bem hoje aqui também. Sim, com certeza. O presidente, ele é uma grande liderança e um exemplo para todos nós. Obrigado. Meu cumprimento, minha saudação a todas as senhoras e senhores, saudação à imprensa. Quero agradecer. Nós temos aqui diversas lideranças da OAB do Rio Grande do Sul presentes na sala do nosso Conselho Pleno. Então, meu agradecimento a todas as conselheiras e conselheiros, presidentes de subseções que estão aqui, que vieram de longe, presidentes e membros das nossas comissões, que são o coração da nossa entidade, que contribuem de forma decisiva com seus trabalhos no Presidente da República. Nos parece, inclusive, mais republicano e democrático que haja uma outra forma de indicação, sem que se retire do Presidente da República o direito de indicação. Então, esse é um tema que fica ainda para estudo do grupo de trabalho que oportunamente apresentará as outras medidas. E também preciso aqui dizer que constará no documento enviado ao Conselho Federal um pedido para que nós tenhamos os esforços de todo o sistema OAB direcionados em relação à PEC que já está apresentada pela OAB Nacional e que dá status constitucional ao nosso direito de sustentação oral. Nós estamos assistindo no país restrições ao direito de sustentação oral, temos em curso um movimento agora no sentido contrário do que consta na resolução 591 do CNJ. Há um processo que deve ser pautado nos próximos dias, cujo relator é inclusive o nosso colega, indicado pela OAB, o conselheiro Ulisses Rabaneda, mas entendemos que há um momento de restrição ao direito de sustentação oral a esta prerrogativa da advocacia. Como o Conselho Federal já apresentou uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, propondo a inclusão de um parágrafo único no artigo 133, para que não haja nenhum tipo de discussão se alguma lei pode limitar, se algum regimento interno de tribunal pode limitar, nós vamos também, no documento, pedir que seja feito um esforço concentrado de todo o sistema OAB para a aprovação desta PEC que está parada no Congresso Nacional, fazendo com que nós tenhamos, então, plenamente restabelecida a nossa prerrogativa de sustentação oral. Estas, portanto, senhoras e senhores, eram as contribuições
que a OAB do Rio Grande do Sul teria para este Dia Nacional de Mobilização. Eu quero mais uma vez agradecer profundamente o trabalho verdadeiramente coletivo que nós temos realizado nessa casa, e por isso eu faço referência novamente neste plenário do Conselho Pleno, a presença das conselheiras e conselheiros, a presença de presidentes de comissões e membros de comissões, a presença de presidentes de subseções, de ex-dirigentes, de lideranças da advocacia, que vieram até o prédio-sede da Ordem, nesse dia importante para nós, que reafirma todo o nosso compromisso com o Estado de Direito, com a democracia, com a segurança jurídica, com as nossas prerrogativas e com o aperfeiçoamento das instituições. É fundamental, a nosso juízo, que essas mudanças sejam rapidamente debatidas e implementadas no âmbito do STF. Evidentemente que eu não estou dizendo com isso que o restante do Poder Judiciário brasileiro não tenha muito o que melhorar. E por isso este grupo de trabalho vai cuidar também de outras propostas. Nós precisamos debater medidas estruturantes que façam com que nós tenhamos uma prestação jurisdicional mais efetiva, mais célere, que façam com que a justiça volte a se aproximar efetivamente do cidadão, da sua razão de existir. Por isso que o grupo de trabalho cuidará dos demais itens da Carta Aberta e também de outras proposições que nós possamos, então, contribuir para uma melhoria do Poder Judiciário, porque ao fim e ao cabo nós estaremos contribuindo com a democracia, com o sistema de justiça, com a cidadania, e essa é uma missão da OAB. Com essas considerações, agradecendo a presença de todos, declaro encerrado o Dia Nacional de Mobilização pela Reforma da Constituição.